Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ler Gênesis capítulo 21, nessa manhã. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe havia prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome Isaque ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia depois do nascimento de Isaque, Abraão o circuncidou como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E, no entanto, em sua velhice eu lhe dei um filho. Quando Isaque cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão, e da serva egípcia Agar, caçoar do seu filho Isaque. E disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Amém. Capítulo 21 de Gênesis nos fala do nascimento da promessa, nascimento de Isaque. Deus chamou Abraão para andar com ele e deu a ele a promessa de um filho, a promessa de uma terra e a promessa de, através dele e dos seus descendentes, abençoar todas as nações da terra. Através dos descendentes de Abraão viria o Messias, o nosso Senhor Jesus. Mas o texto que nós acabamos de ler, sobre o nascimento de uma promessa, tem muito a nos ensinar. Porque nós caminhamos pela palavra de Deus. E Deus é um Deus de promessas. Promessa da salvação, promessa da vida abundante em Jesus, a promessa da paz que Jesus nos dá, que o mundo não pode dar. E há muitas promessas para quem tem aliança com Deus. Promessas pelo fato de termos aliança com o Pai. Mas aqui algumas lições que eu gostaria de destacar. Primeiro, que nós percebemos nesse nascimento de Isaque que há coisas que só Deus pode fazer. Então, o nascimento de Isaque foi um milagre. Abraão com 100 anos, a esposa com 90, e às vezes a gente tem muitas áreas da nossa vida que a gente precisa de um milagre, e só Deus pode fazer isso. Milagre exige da gente fé. E é interessante perceber que Abraão andava pela fé. Como a gente sabe isso? Fé não é uma crença apenas, nem um sentimento. Fé é obedecer a Deus. Fé é a certeza do que você espera por causa da palavra de Deus. Hebreus capítulo 11 diz isso. Então Abraão andava em obediência a Deus e Deus fez o milagre. Mas nós precisamos crer em milagres. Nós precisamos crer que tem coisa na nossa vida que parece que está estéril, mas Deus pode trazer à luz. E isso, como nós devemos então aguardar os milagres de Deus?
Abraão caminhava pela fé, caminhava obedecendo. Continue caminhando em obediência a Deus pela fé, que os milagres só o Senhor pode manifestar. Em segundo lugar, a gente percebe também, irmãos, que os milagres de Deus, as promessas de Deus, elas têm o tempo de Deus e o modo de Deus. Deus faz no seu tempo. Perceba no capítulo 21 de Gênesis, logo no início, que diz que o Senhor agiu em favor de Sara, cumpriu o que tinha prometido. Ela engravidou, deu à luz um filho para Abraão na velhice, exatamente no tempo indicado por Deus. É impressionante. Deus falou para Sara e para Abraão 1 ano antes: olha, daqui a 1 ano vocês terão um filho. É o tempo de Deus. Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para todo propósito debaixo do sol. É também Eclesiastes que diz que o sábio, ele conhece o tempo e o modo. Muitas pessoas frustradas, assustadas, ansiosas, porque não conseguem confiar, esperando no tempo de Deus e na maneira de Deus. Enquanto Deus não manifesta suas promessas, Ele quer nos ensinar a confiar. Enquanto Deus não manifesta as promessas, Ele quer nos ensinar a se submeter aos seus processos. O Deus de milagre também é um Deus de processos, porque o mais importante para Deus não é a hora que a gente recebe a promessa, mas é o processo dele de nos transformar, nos moldar, nos amadurecer, nos tornar cada dia mais semelhantes ao Senhor Jesus, enquanto a gente aguarda a promessa. É muito sábio a gente fazer a oração de Moisés, que está lá no Salmo 90, versículo 12. Moisés, no Salmo 90, a oração é: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance coração sábio. Ensina-me a esperar o tempo de Deus, os processos de Deus. Milagre, muitas vezes, é resultado de se submeter ao processo de Deus durante um tempo indeterminado, que nós não sabemos. Nós temos a tendência de ser ou ansiosos demais, ou às vezes de sermos passivos demais e às vezes até esquecer das promessas de Deus. E é muito importante perceber que o texto do capítulo 21 de Gênesis nos mostra constantemente que Deus fez conforme prometeu, Deus fez conforme falou, Deus fez conforme indicou. Isso significa, irmãos, que Deus é fiel às suas promessas, Ele é fiel à sua palavra. Deus estava cumprindo a palavra dele sobre a vida de Abraão e de Sara. O tempo tinha passado, a fé de Abraão e Sara tinha falhas, a fé deles, mas Deus cumpre a sua palavra. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Nós podemos falhar, os homens podem falhar, mas as promessas de Deus se cumprem no tempo de Deus e da maneira de Deus. Em terceiro lugar, a gente percebe nesse nascimento de Isaac aqui, que Deus também cumpre propósitos diferentes em pessoas diferentes. Irmãos, o texto de Gênesis capítulo 21 não mostra apenas a alegria, que daqui a pouco vamos falar um pouco sobre ela, de Sara, a alegria de Abraão, a festa que Abraão fez. Sara coloca o nome, na verdade Abraão, coloca o nome do filho de Isaac, que significa riso, não apenas se referindo ao riso da incredulidade e da dúvida que Sara teve lá atrás, quando Deus falou. Abraão coloca o nome de Isaac primeiro em obediência ao Senhor, porque o Senhor falou que o nome dele seria Isaac, mas também porque o nascimento dele trouxe uma grande alegria. Aqui a alegria deles já era a alegria da promessa, a alegria da fé, a alegria de ver o poder de Deus ali se manifestando, a graça de Deus. Porém, irmãos, teve alguém que não ficou muito feliz com a história. O texto mostra, Gênesis capítulo 21, no versículo de número 10, ou melhor, no versículo de número 9, que Sara, ela viu que Ismael, ou seja, o filho de Agar, a serva deles, estava caçoando, estava implicando, estava ali, de alguma forma, incomodado com o menino Isaac, que estava ali tendo uma festa. Ismael estava ali, de alguma forma, ofendendo, mexendo, chateando o coração de Isaac.
Irmãos, é muito importante a gente perceber esse conflito entre Ismael e Isaac. Primeiro, a gente pode perceber até por uma questão natural. Ismael era o mais novo ali, era o primogênito de Abraão, mas agora nasceu aquele que seria a promessa de Deus para Abraão e Sara. E aqui nos mostra uma coisa interessante, né? Aquilo que a gente gera na carne vai trazer problemas para aquilo que a gente gera no espírito. E isso é falado pelo próprio apóstolo Paulo em Gálatas 4:29. Ele mostra que Ismael e Isaac simbolizam duas alianças. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo diz que Sara e Agar servem como uma alegoria, como um símbolo. Sara da aliança da graça, da salvação pela graça, e Agar da aliança da lei, da antiga aliança. Então, o que o texto nos mostra é que havia um conflito ali agora de duas promessas, de duas pessoas, de duas histórias. Deus tinha promessas para Ismael, Deus tinha promessas para Isaac. Deus tem promessas para pessoas diferentes. E havia um conflito ali. É interessante que no capítulo 16 de Gênesis, todos eles estavam agindo por impulso. Sara, Agar, Abraão, havia um desentendimento tão grande, mas Deus mandou eles voltarem e conviver junto por mais 14 anos. Deus muitas vezes vai permitir a gente em situações, em ambientes difíceis, mas que Ele quer ensinar a gente a crescer e a amadurecer. Agora chegou um momento de uma ruptura, e Gênesis 21 mostra então que Sara falou: manda este menino embora, manda Agar embora. Isso que está escrito no versículo 10. Ela disse para Abraão: livre-se da escrava e do filho dela, ele jamais será herdeiro junto com Isaac. E você pode achar muito dura essa palavra de Sara, mas Abraão achou também. O versículo 11 diz: Abraão ficou muito perturbado com isso, porque Ismael era seu filho, ele tinha um carinho por Ismael, ele orava por Ismael, a gente viu isso. E aqui Abraão teve que ouvir o Senhor, e o Senhor diz: não se perturbe, versículo 12, não se perturbe por causa do menino e da serva, faça o que Sara lhe pedir. Amados, que momento difícil, né? Abraão precisou tomar uma decisão muito séria. Abraão expulsa de casa a serva dele com o filho dele, dá apenas uma vasilha de água e manda para o deserto. Aparentemente, irmãos, Abraão aqui estava como se entregando Agar e Ismael para a morte, porque mandar para o deserto com uma vasilha de água e um pouquinho de mantimento, irmãos, parece algo assim desumano, mas o texto diz que Deus falou para Abraão: não temas, porque eu tenho promessas na vida de Ismael. Então aqui, irmãos, a gente percebe que houve uma separação permitida por Deus. Deus tem promessas para Isaac, Deus tem promessas para Ismael. Deus ama os descendentes de Isaac, os judeus. Deus ama os descendentes de Ismael, os árabes. Deus tem pessoas que Ele alcança para salvação em todas as tribos, etnias, nações sobre a terra. Ainda vemos aqui no capítulo 21, desse nascimento de Isaac, que no meio do sofrimento que Agar estava tendo, quando ela se viu no deserto, quando ela se viu cercado por terra seca dos todos os lados, o versículo de número 17, ou melhor, no versículo de número 15, quando acabou a água, Agar colocou o menino na sombra de um arbusto, se sentou sozinha uns 100 metros adiante e disse: não quero ver o menino morrer. Irmãos, Agar esperava a morte. Ela não tinha esperança, ela não tinha perspectivas, ela estava sozinha, uma mulher, sozinha com um menino no deserto. E o que Deus faz, irmãos? A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do menino. Então Deus não ouve o nosso desespero, Deus não ouve a nossa ansiedade, Deus ouve o clamor. Deus não se move pela nossa ansiedade, Deus se move pela nossa fé. Agar estava desesperada.
Mas só que a Bíblia diz que o anjo do Senhor chegou e disse para Agar: não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, dali onde ele está. Sabe o que eu percebo aqui, irmãos? Nós precisamos entender que onde há promessa de Deus, Deus ouvirá o nosso clamor. Deus ouviu aqui o clamor do menino, porque era um menino que tinha promessa de Deus, porque Abraão orava por ele. Ele ouviu porque Deus viu a situação que eles estavam passando. Deus ouve o clamor do menino e não apenas ouve, ele chega para Agar e fala: o que foi, Agar? O que você tem, Agar? O que está acontecendo com você? Versículo 17: não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar, levante-se e o anime, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Ou seja, Deus ouve o clamor do menino e mostra que vai ter provisão e vai ter promessas na vida dele. E Agar, no mesmo momento, a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar, versículo 19, e ela viu um poço cheio de água. Irmãos, aquele poço já estava ali. Aquele poço não foi gerado de maneira milagrosa. O poço estava do lado de Agar, mas ela só viu quando ela parou para ouvir Deus, quando ela parou de chorar. Às vezes nós estamos chorando, desesperados, nós estamos sem saber o que fazer, e a gente não consegue enxergar a provisão de Deus que está do nosso lado, a graça de Deus que está do nosso lado, o poço, a provisão, o sustento que Deus vai usar da maneira dele. Deus ainda falou para ela: ó, treine o menino, cuide do menino, alimente o menino. É muito interessante isso, irmãos. Deus abre os olhos de Agar, ela vê o poço cheio de água, e ela enche aquela vasilha, dá ao menino de beber. Ele devia já estar com aquela sede terrível, no meio do deserto. E o versículo 20 diz: Deus estava com o menino, enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto. Isso é maravilhoso demais. Mas o versículo 18, Deus falou para Agar: levante-o e anime-o, pois eu farei dele um descendente de uma grande nação. O que Deus falou para Agar? Treine o seu filho, invista nele, fortaleça ele, se levante do seu lugar e fortaleça os que estão perto de você. Isso é palavra de Deus, irmãos. Mesmo quando a gente pensa que não tem perspectiva, esperança, Deus tem uma palavra para a gente, Deus tem provisão para a gente, e Deus tem promessas. Deus tem promessas, dizendo: olha, eu estarei com esse menino. E diz o texto que o menino cresceu e se tornou um flecheiro. Quem o treinou? Certamente foi a própria mãe. Os pais têm esse chamado de Deus, né, de treinar os filhos para poder cumprir os seus propósitos. Então a gente aprende aqui lições tão preciosas em Gênesis capítulo 21. O momento de nascimento de uma promessa é um momento da gente celebrar, se alegrar. Abraão, logo quando o menino nasce, o texto diz que a primeira coisa que ele faz, irmãos, é circuncidar o menino. Versículo 4, no 8º dia do nascimento, ele circuncida o menino, porque Deus havia ordenado. Sabe, ele obedece ao Senhor, marca o menino com o sinal da aliança, e quando o menino é desmamado, ele faz uma grande festa, ele celebra, porque Deus estava cumprindo as suas promessas. Quero concluir com algumas afirmações. Primeiro é essa: sempre creia que Deus é fiel às suas promessas. Não duvide que Deus é fiel às suas promessas. Segundo, continue caminhando pela fé, uma fé que obedece, mesmo que você não esteja vendo resultados imediatos. A fé de Abraão é uma fé obediente. É interessante porque em Romanos 4:20 diz que Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Como que Abraão se fortalecia no meio daquele deserto, no meio do que parecia que não era mais possível, dando glória a Deus? É sempre glorificando a Deus, adorando a Deus. Mais uma lição importante, que nós precisamos aprender a nos alegrar quando o Senhor manifesta as suas promessas. Se alegre com as promessas que Deus já cumpriu na sua vida. Às vezes Deus já nos deu promessas e a gente está esperando outras, mas nós perdemos a alegria naquilo que Deus já fez. Alegre-se com aquilo que Deus já fez na sua vida, pela graça que Ele já manifestou na sua vida.
porque é graça de Deus. E por fim, perceba claramente que Deus, Ele tem promessas, Ele manifesta as promessas, mas tudo que Deus faz é pela graça, não é mérito nosso. Abraão não era perfeito, Abraão teve momentos de erros, sim, mas sabe o que é interessante? Que a Bíblia coloca Abraão como aquele que andava pela fé e foi salvo pela graça. Graça e fé é que marca a nossa vida. Abraão cometeu muitos erros, mas no Novo Testamento, Abraão e Sara são exemplos de fé. E em nenhum momento do Novo Testamento cita as falhas deles, porque Deus nos salva pela graça, mediante a fé. As promessas de Deus se cumprirão na nossa vida pela graça, pela fé, mérito de Cristo e graça derramada sobre nós. Amém? Vamos orar. Pai, que a Tua palavra viva renove a nossa fé nessa manhã para cada promessa que o Senhor tem em nossas vidas. Pai, obrigado pelas promessas que o Senhor já cumpriu. Até aqui o Senhor nos ajudou, nos fortaleceu, nos sustentou. E eu oro para que os nossos olhos se abram para continuar enxergando as promessas que o Senhor cumprirá no Teu tempo, descansando na Tua fidelidade, se submetendo aos Teus processos, mas também que o Senhor abra os nossos olhos para as provisões que estão ao nosso lado agora, para que a gente possa usar delas, daquilo que nós temos agora nas mãos, para investir naquilo que o Senhor nos deu, para que possamos ver os filhos que estão ao nosso redor crescendo e cumprindo os Teus propósitos. Nos abençoe, Pai, nessa manhã, renovando a nossa fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.